Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu vou colar aqui o tema da nossa live de hoje e fixar aqui o comentário. Muito bem. Enquanto isso, o Instagram vai avisando vocês que eu tô aqui ao vivo. Se você tá assistindo esse vídeo depois no YouTube, seja bem-vindo. Eu sou a psicóloga Camila Santana, tem bastante gente chegando agora. Aproveita para se inscrever, tá? Se inscreve aqui no canal que me ajuda muito. Compartilhe com pessoas, enfim, me ajuda bastante. E se você está assistindo essa live aqui comigo, ao vivo no Instagram, seja bem-vinda também, fique à vontade para poder fazer pergunta e participar, legal? Normalmente as minhas lives demoram aí 40, 50 minutos, eu vou tentar ser bem mais breve hoje, até porque depois para quem assiste no YouTube fica mais tranquilo, né? Eu não edito vídeo nem nada, vai a vida como ela é, do jeito que tá bom? Muito bem. E o tema que eu escolhi hoje para falar é desfraude e desmame, pra que tanta pressa? Eu fiz um post ontem e teve um resultado interessante, principalmente no Facebook, em que eu tenho mais de 8 mil pessoas me seguindo, eu tenho bastante gente lá e teve bastante comentário, bastante participação. Por que eu escolhi esse tema? Eu tenho percebido, né, muitas famílias em grupos de mães, enfim, querendo aproveitar a quarentena para fazer o desfraude ou para fazer o desmame, como se o ideal seja aproveitar o momento mais oportuno para a família, para interferir no desenvolvimento da criança. Faz algum sentido para você? Né? Então, se o desenvolvimento é da criança, quem tem que escolher esse momento, ou o melhor momento, é a criança, não é no momento mais oportuno para a família, tá bom? E a gente vai destrinchar um pouquinho sobre isso. Muito bem. Então, eu percebi, né, essas mães querendo aproveitar essa quarentena aí para poder desfraldar, desmamar, acelerar de certa forma o que essa criança tem passado, tá? E se a gente for pensar, isso acontece desde quando o bebê nasce. Vê se não foi assim lá com você também, né? O bebezinho nasce, as pessoas já, olha, ele já tá sorrindo, ai, que bonitinho, ai, já quer falar. O bebê começa a balbuciar. Recém-nascido, balbuciar. Olha, já quer falar, né? Eu entendo que, lógico, por um lado tem o tom de brincadeira, mas por outro, o que tem por trás dessa brincadeira? Uma necessidade de mostrar o quanto a criança é esperta, o quanto a criança é desenvolvida, o quanto a criança é pra frente, né? O quanto a criança sabe fazer coisas, o quanto aquele bebê sabe fazer coisas que é além do tempo dele, além da idade dele. E aí eu te pergunto, pra amor de quê? Alguém vai ganhar um troféu porque o bebê está além do seu desenvolvimento? Sabe? Então, essa competição que é gerada nas mães, essa expectativa com relação ao desenvolvimento do bebê, vem para atender aos desejos de quem? De quem? Né? Algumas profissões estudam sobre o desenvolvimento humano e não necessariamente, né, as pessoas, de uma forma geral, vão atrás de saber como se dá o desenvolvimento de um bebê. Então, esse estudo, essa busca por conhecimento de como acontece o desenvolvimento do bebê, muitas vezes acontece por comparação entre outros bebês. Então, nossa, o bebê da fulana com 4 meses já estava sentando. Não, meu bebê ainda não senta, ele está com 7 meses e não senta, deve ter algum problema, né? E aí a mãe fica nessa de tentar comparar o desenvolvimento desse bebê com outras crianças. Pior ainda quando tem outros priminhos na família, na mesma faixa etária. Essa comparação acontece, é inevitável. Precisamos tomar muito cuidado para a gente não ser cruel com essas crianças e cruel principalmente com essas mães ao comparar essas crianças, porque o desenvolvimento do bebê não mede o sucesso da mãe, tá? Não mede o quanto essa mãe está se esforçando, não mede se essa mãe é boa ou é ruim.
Vamos parar de julgamento e vamos parar de competição. O desenvolvimento do bebê é do bebê. Ele tem uma faixa etária, ele tem momentos em que pode acontecer. Não existe uma data definida para acontecer qualquer coisa, né? Cada uma das etapas. Então, quando o bebê senta, quando o bebê rola, quando o bebê engatinha, quando o bebê começa a comer, se já tá comendo de tudo, se não tá comendo de tudo, tá? Então, ou se tá engatinhando, se começou a andar, se começou a falar, se já tá na escolinha, porque é menino, porque é menina. Então, esse tipo de comparação é cultural. E a gente acaba levando isso, inclusive, para a vida, né? No ambiente de trabalho, enfim, a gente lida muito com comparação, mas é uma comparação no sentido de competição. E a comparação mais leal, se a gente for pensar, é a nossa com a gente mesmo, né? Então, eu comparando o meu comportamento hoje em detrimento do meu comportamento de ontem, ou de há dias, ou de há anos atrás, tá? Essa é a única comparação possível. Ao invés de comparar, né, ou culpar um peixe por não saber voar, vamos entender o que esse peixe já fez, tá? E olhar para essa pessoa, olhar para esse bebê como um indivíduo, como um ser único, não comparado com outras crianças ou com outros bebês, tá bom? O que mais? Tô olhando pra minha cola, tá? Por isso que vocês estão me vendo assim. Então, a gente sempre fica querendo que o bebê acaba fazendo alguma coisa que é além do esperado para o desenvolvimento dele, ou para marcos de desenvolvimento que esteve em livros baseados em alguma cultura, em algum momento, tá? Claro, a gente precisa ficar de olho em alguns momentos para grandes marcos de desenvolvimento? Sim, se há grandes atrasos, mas certamente o pediatra vai estar atento, né? Ou a mãe vai conseguir perceber. Isso são pontos fora da curva, tá bom? Que mais? Então a gente leva essa expectativa, né, para a vida toda, famílias comparando crianças entre si. E aí eu quero falar especialmente com relação ao desfraude. Gente, onde está escrito, quem falou que o desfraude precisa acontecer com 2 anos de idade? Ou que é sucesso se a criança aos 2 anos já não usa fralda nenhuma? Quem falou? Percebe? Tem mães que ficam angustiadas, falando, meu filho já tá com 2 anos e meio e ainda usa fralda. Sim, e tudo bem, tá? E tudo bem, até 3 anos, 4 anos, ok. 3 anos e pouco, tudo bem. Espera o tempo dessa criança. Quando a gente provoca ou tenta acelerar algo que é natural do desenvolvimento dela, o tiro sai pela culatra, porque a gente acaba atrasando esse desenvolvimento, tá? Ou causando problemas e transtornos mais para frente. E aí são mulheres, por exemplo, que não faz cocô fora de casa, só faz cocô em casa. Ou são mulheres que têm bastante infecção urinária, ou meninos também com incontinência urinária, que são problemas na vida adulta, mas que na verdade teve uma base lá atrás, na época do desfraude, tá? Ou infecções urinárias de repetição, tá? Então uma série de problemas que pode acontecer se a gente tenta interferir nesse processo que é natural e vai acontecer, né? A gente não vê um adolescente usando fralda, tá? Então calma, da mesma forma, faço cama compartilhada e quero tirar logo da minha cama, gente, né? Tudo bem, a gente não vê um adulto de 25 anos dormindo com a mãe, né? É muito difícil ver isso, tá? Então não tenham pressa para que as coisas aconteçam. E no final das contas, essa pressa toda em querer que o bebê vire criança, que o bebê cresça logo, depois a gente fica olhando essas fotos, vídeos de quando era bebê e dá uma saudade. Então pra quê? Né? Curta o hoje, viva o hoje, deixa a criança viver e desenvolver no tempo dela, tá bom? O que mais que eu quero trazer aqui para vocês? Ainda com relação aos desfraudes coletivos que costumam acontecer em escolinha, competições, né, colocando estrelinha ou colocando foto da criança, expondo a criança por algo que ela não tem controle, tá? É como se você, mulher, fosse comparada em função do seu ciclo menstrual, porque você menstruou, sangrou por 3 dias e não por 4.
Tipo, você tem o controle sobre isso? Não tem. É o seu corpo, é uma coisa natural. Não existe um processo para forçar isso de certa forma, tá? E agora também com relação a desmame, então muita gente tem aproveitado, eu vou aproveitar que estou em casa e tudo mais para seguir o processo de desmame. E quando você vai ver, são bebês de 1 ano e pouquinho, né? Porque começou a comer. E aí, gente, eu quero trazer um alerta para vocês. Ter bebê dá trabalho. Dá trabalho, né? E muitas mães me procuram também querendo trabalhar o desmame, mas numa expectativa de dormir a noite toda, porque ela já está tanto tempo sem dormir a noite toda e ela acha, né, ou atribui a amamentação. E eu sinto informar, o desmame noturno não significa noites tranquilas de sono. A criança ela vai acordar, assim como o adulto também acorda. A gente acorda várias vezes durante a noite para se mexer, para ajeitar o travesseiro, para se cobrir, porque tá com sede, para fazer xixi, porque deu frio no pé, né? Enfim, por N motivos. Só que a criança ela tem um pouquinho mais de dificuldade de voltar a dormir. Ou ela fica processando coisas que aconteceram durante o dia, ou ela tem dificuldade para voltar a se cobrir, ou ela não sabe direito como que ela tem que ajeitar aquele travesseiro, percebe? E aí o que ela faz? Ela chama a mãe, ela chama a mãe. Ou ela quer fazer xixi, ou ela teve um pesadelo. Então são várias as razões que vão causar os despertares nessa criança. Não necessariamente o desmame significa noites inteiras de sono, tá bom? Vou ler uma pergunta que chegou aqui. Por que será que o bebê não aceita a mamadeira? Minha amiga irá voltar ao trabalho e ela não toma leite na mamadeira. Bom, vamos pensar o seguinte, se esse bebê mama no peito, que é justamente o que o bebê precisa, o bico do peito tem o tom da pele, né, o toque da pele, o cheiro da mãe, e o próprio leite materno, né, tem o colo, tem o carinho, o peito é muito melhor que a mamadeira. Não precisa que o desmame aconteça para que essa mãe volte a trabalhar, tá? É possível, dá trabalho? Dá muito trabalho. E eu falo por conhecimento de causa, tá? Eu amamentei minha filha até os 3 anos e eu trabalhava em escritório durante 8 horas, ficava longe da minha filha por 11 horas, tirava o leite no escritório, então dá trabalho, mas é possível sim manter a amamentação, tá? Sem necessariamente introduzir a mamadeira, porque bicos artificiais como mamadeira e chupeta causam sim dificuldades para o desenvolvimento dessa criança, para toda a musculatura da face, na fala, na oralidade, na dentição, no vínculo com essa mãe. Então é uma série de questões, tá? Agora, se por outras razões, outros motivos, ou consciente de todos os malefícios de introduzir uma chupeta ou de introduzir uma mamadeira, se essa mãe está consciente de tudo isso e ainda assim quer seguir com o desmame, aí ok, aí é um trabalho que a gente precisa fazer com essa mãe, para ela entender o que está sendo difícil para ela, né? O porquê que está sendo tão difícil essa amamentação, que história que ela teve com essa amamentação, tá bom? Então, muita gente tem essa expectativa aí de ter noites inteiras acontecendo ou fazendo desmame noturno. E uma coisa não significa a outra, tá? A criança vai continuar a despertar e ela vai ter dificuldade para voltar a dormir, ela vai precisar da ajuda de um adulto para voltar a dormir. Isso é natural, faz parte do desenvolvimento da criança. Não há nada de errado com essa criança, muito menos com essa mãe, tá? Essa mãe não tá fazendo nada de errado, não. Tudo bem? O que mais? Então esse bebê, né, ele tá aqui para cumprir as expectativas de quem? Às vezes eu percebo, e eu atendo também na clínica muitas mães que se sentem angustiadas e pressionadas por conta da família, por conta de palpite, por conta de comparações com outras crianças, ou sogra ou mãe falando, mas o fulano na idade dele já desmamou, ou já não usava mais fralda, ou já comia de tudo, ou já dormia a noite inteira, né? E a mãe acaba se sentindo culpada, achando que ela tá fazendo alguma coisa de errado. Tá? Ok, e o afeto dessa criança? E a necessidade de segurança, de proteção, de carinho, né? E eu trabalhar o lado emocional dessa criança, muito além de marcos mecânicos de desenvolvimento, percebe? Então, mãe, fique tranquila que você está fazendo o melhor que você pode com os recursos que você tem, o melhor que você pode para esse bebê.
Não se preocupe em acelerar o desenvolvimento dele. Outra coisa que eu vejo muito, aplicativos que te ajudam a brincar com o bebê, a estimular o bebê. O melhor estímulo para o bebê é estar com a mãe, é ver o que acontece na casa, ver o que acontece no dia a dia, é ouvir os barulhos da casa e não necessariamente exercícios mecânicos, atividades dirigidas. O bebê precisa estar e fazer parte dessa família, se sentir pertencente, se sentir seguro, tá? Participando desse grupo que é esse núcleo familiar. Então, o desenvolvimento infantil não é sobre a competência de uma mãe. O desenvolvimento infantil é sobre a criança, tá? Coloque a criança no centro, coloque esse bebê no centro. É sobre ele que a gente está falando. Não é uma expectativa com relação à competição de famílias, competição de mães ou competição de uma criança com a outra, ok? Então, simplesmente deixa esse bebê ser quem ele é, no tempo dele, no ritmo dele. Vamos respeitar mais, né? E o bebê é gente também. Às vezes a gente acaba agindo com bebês e com crianças de uma forma que a gente jamais agiria com adultos, né? De alguma forma você chegaria para um adulto, começaria a tirar a roupa dele, levar ele para o banheiro, colocar debaixo do chuveiro sem falar nada. É meio desrespeitoso, né? Então, por que você faz isso com o bebê, sabe? Conversa com o bebê, explica para ele o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que vai acontecer em seguida, pede licença para mexer no corpinho, tá? É sobre a criança, é sobre o bebê que a gente fala, ok? E aí, por último, eu vou então, deixo aqui para perguntas, se vocês tiverem mais alguma pergunta. Eu recebi uma pergunta um pouco antes de começar, até pelo WhatsApp, né? Uma mãe comentando que a filha tá com 2 anos e 8 meses com relação à desfraude. A filha tá com 2 anos e 8 meses, deu alguns sinais de desfraude, ela chegou a colocar no piniquinho, fica lá no piniquinho, ela fala que não quer fazer, sai do piniquinho e faz xixi na fralda, na roupa, enfim. Essa criança ainda não está pronta, simples assim. Tá? O processo de desfraude ele pode ser muito tranquilo se a gente abaixar as nossas expectativas e simplesmente deixar fluir. Vale a pena trabalhar com historinha? Vale a pena. Com livrinho, com historinha, conversar com essa criança, tornar o ir ao banheiro natural para essa família, né? Você fazer xixi de porta aberta, mostrar para ela como funciona o processo. É tudo muito novo para a criança, né? Do abaixar a roupa, se sentar, se limpar, jogar o papelzinho no lixo. Então, tudo isso que a gente faz de uma forma automática e mecânica, para a criança é muito novo. Né? Ou tem gente que compra aqueles piniquinhos que toca música, que faz barulho, que não sei o que. Gente, o xixi não é um evento, né? Ninguém bate palma pra você quando você faz xixi ou cocô, sabe? Claro, é importante incentivar, mas é algo que é natural, que nem sempre a criança controla. Tem uma fase que a criança ela começa a ficar curiosa pelas coisas que ela produz, como o xixi e o cocô. E às vezes ela vai ter curiosidade de pôr a mão, tá? E é interessante que a família não fique falando que aquilo é nojento, que aquilo é caca, não põe a mão, que é fedido. Não, é algo que para a criança foi algo que ela produziu. Ela se sente feliz, ela se sente bem em fazer aquilo. Ao mesmo tempo, ela percebe que algo que ela produz pode causar raiva na mãe. Então ela vai testar e ela vai ver o que acontece quando ela pega o cocô e passa na parede, por exemplo, né? Tudo isso é normal, é natural. Brigar com a criança nesse momento, bater na criança nesse momento, tudo isso é muito prejudicial para o desenvolvimento dela. Então traga o assunto de uma forma natural, não force a criança a sentar no piniquinho, não force a criança a deixar ela molhada, sabe? Ela vai perceber. Usa o momento do banho para ela perceber e para ela sentir o xixi. Mostra para ela o que está acontecendo. Olha, filha, você está fazendo xixi, olha que legal. Que aí ela vai ter consciência do que aconteceu no corpinho dela e o que está acontecendo naquele momento. E das próximas vezes, repetição, lembra? Das próximas vezes vai ficar mais fácil para ela entender e identificar antes, quando ela está com vontade. Mas tudo isso é um processo que acontece devagar e natural. Então tenhamos paciência. Ter bebê dá trabalho. Dá trabalho. Se você quer amamentar, bebê usa fralda, tudo isso dá trabalho. Não queira acabar com isso logo e acabar ou interferindo no desenvolvimento natural dessa criança ou interrompendo uma fase que é tão gostosa e no final das contas passa tão rápido.
tão rápido. O que são 2, 3 anos na sua vida, né? Um intervalo de 2, 3 anos na sua vida como adulto é quase que irrisório. Agora, para a criança, os primeiros anos de vida são surpreendentes. Pensa para um bebezinho que nasceu lá recém-nascido completamente dependente, quando ele faz 1 aninho, ele já sabe fazer tantas coisas, mas tantas coisas, né? Então o desenvolvimento humano é impressionante. Não interfiramos nele, não queremos acelerar absolutamente nada, tá bom? Se você tiver algum tipo de pergunta, pode mandar aqui. E eu quero ir encerrando aqui dizendo que eu tenho algumas formas de ajudar as pessoas, tá? Ajudar principalmente mães a terem uma jornada materna mais leve e consciente, seja por atendimentos individuais, né, em processo psicoterapêutico, ou também agora por grupos de WhatsApp. Então eu tenho 2 grupos principais de WhatsApp, um que eu já tô indo para a 4ª edição, que é o 14 dias por uma maternidade mais leve e inconsciente, em que eu trabalho desde o autoconhecimento dessa mulher até o fortalecimento do vínculo com o filho, com tarefas diárias, e também estou facilitando um grupo de desmame. Por que eu estou trazendo isso agora? Por quê? Para aqueles casos em que o bebê já tem mais de 24 meses, já tem lá 2 anos, né, e a mãe sente que é um momento de encerrar esse processo de uma forma respeitosa, é muito fácil que essa mãe, lá no começo, encontre até informações de como conduzir a amamentação, como trabalhar a pega, como trabalhar a amamentação com essa criança. Mas nem sempre essa mãe encontra informações com relação a um desmame gradual e gentil e respeitoso com essa criança. Tem gente que ainda tá colocando band-aid ou algum tipo de curativo no seio, falando para a criança que o tetê tá dodói. Tem gente que simplesmente tira, tem gente que passa pimenta, que passa coisas amargas no seio para a criança não querer mais, e tudo isso é um desmame muito violento com a criança, muito agressivo, tá? Existem formas mais naturais e mais gentis de acontecer. Então, se você tá com seu bebezinho aí um pouquinho maior, já passou de 2 anos, se você sente que tá incômodo para você, já não é mais tão prazeroso amamentar, e você quer colocar um ponto final, encerrar esse processo de uma forma mais tranquila, mais respeitosa com esse bebê e com você também, afinal a amamentação teve uma importância linda nessa vida, né? Manda mensagem para mim, que eu quero te contar um pouco mais sobre como que eu tenho conduzido isso, como que eu tenho ajudado tantas famílias nesse processo também, tá bom? Do mais, se cuidem, fiquem em casa, né? A gente está no momento aí de tentar controlar uma pandemia. Nath colocando aqui, obrigado pela mais uma live excelente, muito obrigada pelo muito aprendizado, muito obrigada. As pessoas agradecendo, a Ana comentando, né, foi uma fase importante, uma fase difícil, enfim. Recado que eu quero deixar aqui, não acelere o desenvolvimento do seu filho, não queira que o seu filho faça coisas além do que é do desenvolvimento natural dele. Respeite essa criança, respeite esse bebê, tá? O desenvolvimento do bebê não mede o seu sucesso como mãe. Simples assim. Um beijo.